Após 3 palavras divinas de Jesus, Pedro descobriu um plano transformador e nunca mais foi o mesmo. No 3º ano de Joaquim, em uma manhã de um dia ensolarado na Galileia, um humilde pescador chamado Pedro se via às margens do mar. As ondas sussurravam suavemente enquanto o sol começava a despontar no horizonte. Porém, para Pedro, aquele dia não representava esperança, mas frustração. Ele havia passado a noite lançando suas redes, mas delas não havia vindo peixes. Cansado e desencorajado, ele arrastou sua rede vazia para a areia, um símbolo de seu desânimo e luta constante. Enquanto desfazia os nós das cordas, Pedro sentiu a agitação da multidão à beira do mar. Aquela era a época em que Jesus, o Nazareno, atraía as pessoas com suas palavras poderosas e milagres inesperados. Quando olhou para cima, viu Jesus, cercado por rostos curiosos e ansiosos por ouvir seus ensinamentos. O olhar de Jesus encontrou o de Pedro, e, naquele instante, uma fagulha de esperança começou a acender no âmago de seu ser. Jesus pediu a Pedro que afastasse seu barco da praia. Pedro, um homem de fé, mas consumido pela dúvida, obedeceu. A misericórdia que emanava do olhar do Mestre fez com que sua angústia parecesse menos pesada. Jesus começou a pregar à multidão, e Pedro escutava suas palavras com corações turvados, um eco de certezas perdidas. Bendito é aquele que confia no Senhor, exclamava Jesus, e aquela afirmação começou a penetrar no coração cansado de Pedro. Após ensinar, Jesus voltou-se para Pedro, com um brilho intenso em seus olhos. Lança-te ao mar, disse ele. Pedro hesitou. As memórias da noite sem sucesso ainda o atormentavam. Mas algo na voz de Jesus desafiou a incredulidade que o envolvia. Ele percebeu que, se houvesse um momento para se apropriar de sua fé, era agora. Ele não tinha nada a perder. Com um profundo suspiro, ele lançou a rede novamente ao mar. Quando ela tocou a água, um fenômeno extraordinário se desenrolou. Peixes saltaram em quantidade tão grande que a rede quase se rompeu. O barco quase afundou de tanto peso. Pedro ficou atônito. Ele compreendeu não apenas o milagre que ocorria, mas a majestade de quem estava diante dele. Ele se prostrou ali, em reverência, reconhecendo sua própria fragilidade. O peso de suas dúvidas e inseguranças foi subitamente substituído em sua alma pelo poder transformador do Senhor. Quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro, revigorado por uma nova confiança, afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração ressoou à sua volta, e os outros discípulos ouviram. Jesus confirmou que sobre aquela rocha edificaria sua igreja. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com um chamado surgindo em seu ser, após o grandioso milagre, Jesus se dirigiu a Pedro mais uma vez. Abaixa-te, vai, e confirma a teus irmãos. O coração de Pedro pulsava, enquanto o peso de sua responsabilidade se misturava ao desejo ardente de seguir o Senhor. Sob aquelas águas tranquilas, ele percebeu que sua jornada espiritual estava apenas começando, e o mar de sua vida, agora, refletia a grandeza da promessa de Deus. O plano divino estava se desenrolando, e ele se perguntava até onde ele estaria disposto a ir por amor ao Senhor. Pedro se levantou após as palavras do Mestre, seu coração transbordando de um misto de temor e esperança. Enquanto caminhava pela areia quente, os olhares dos outros discípulos seguiam-no, murmurando entre si sobre o que aquele encontro poderia significar. Os murmúrios se tornaram apenas ecos distantes enquanto ele se afastava, focado na missão que agora parecia clara. Os pensamentos de Pedro eram como as águas agitadas do mar durante uma tempestade. O que Jesus realmente queria dizer com confirma a teus irmãos? E por que o Senhor o escolhera para essa tarefa?
A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas era uma carga que refletia a grandeza do chamado divino. Ele encontrou André, seu irmão, que o observava com uma expressão de preocupação. Pedro, o que aconteceu? Você olhava como se tivesse visto um anjo, disse André, sua voz carregada de intriga. Eu vi o Senhor. Ele me pediu para checar os outros, André. Sinto que algo novo está começando. Um caminho diferente nos aguarda, respondeu Pedro, a certeza começando a se firmar em seu coração. Eles decidiram encontrar os demais discípulos juntos e orientar suas conversas até que todos se reunissem. A alegria que inundava seus pensamentos criava um contraste profundo com o desânimo da noite anterior. A manhã estava clara, mas dentro de Pedro, uma tempestade de emoções ainda lutava para se acalmar. Os ventos do céu sopram sobre nós, mas temos que navegar com fé, refletiu Pedro em voz alta, consciente de que seu papel não seria apenas na água, mas nas vidas daqueles a quem o Senhor chamara. Logo, todos os 12 discípulos estavam reunidos, e um murmúrio de expectativa preenchia o ar. A história começava a se desenrolar. Jesus, após ter falado a todos, chamou os discípulos para se reunirem em um grupo maior. A multidão ao redor se aglomerava, agora em um fervor religioso e místico. Jesus, com a autoridade que sempre o acompanhava, olhou para cada um deles com penetrantes olhos de amor e determinação. A partir de hoje, não seremos apenas pescadores de peixes, seremos pescadores de homens, disse ele. O impacto dessas palavras ressoou nas almas dos discípulos como um trovão. Era uma convocação de algo maior do que qualquer um podia imaginar. Pedro sentiu um frio na barriga. O que significaria seguir este chamado? Enquanto sua mente girava com possibilidades, um dilema espiritual tomou conta dele. Se o Senhor estava, de fato, pedindo isso, como poderia ele se opor? Como poderia ele, um simples pescador, estar entre aqueles que mudariam o curso da história? Com um sentido renovado de propósito, Pedro ergueu a voz. Senhor, estamos prontos. Vamos aonde quer que tu nos envies. A afirmação de Pedro foi recebida com murmúrios de concordância e determinação. Mas naquele momento, uma sombra se projetou sobre a multidão. Um fariseu, de semblante rígido, avançou em direção ao grupo, interrompendo a atmosfera de esperança que começava a se formar. Seus olhos escaneavam os discípulos com desprezo. Quem é este que se atreve a ensinar aqui? O que ele entende sobre a lei e a tradição que nós não compreendemos? Questionou, carregando o peso de um sistema que temia qualquer mudança. Jesus, imperturbável em seu ser, encarou o fariseu. Com certeza, aqueles que são sãos não necessitam de médico, mas sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores ao arrependimento, respondeu ele com eloquência divina. Pedro percebeu, naquele instante, que o caminho a seguir não seria fácil. O que estava diante deles não era apenas uma missão, era uma luta contra o que era estabelecido, uma busca por corações humildes e sinceros diante da verdade. A tensão aumentava, e Pedro não podia deixar de sentir que uma escolha se aproximava, uma escolha que finalmente revelaria o misterioso plano do Senhor. O que o aguardava à frente, ele não sabia, mas o desígnio de Deus estava prestes a se desdobrar em suas vidas de uma maneira que jamais poderiam imaginar. Ainda não conheciam o preço a ser pago, mas a semente da revelação já começava a germinar. Eles estavam a um passo de adentrar um novo ciclo, onde cada ato e cada palavra atingiriam as águas da eternidade. E assim, sob a luz fulgurante do sol da Galileia, um novo capítulo em suas vidas estava prestes a ser escrito no grandioso livro da redenção. O silêncio pairou após a resposta de Jesus, como se o céu estivesse preso em contenção. O fariseu, visivelmente ofendido, ensaiou uma retaliação, mas a autoridade do mestre era um escudo que ninguém poderia transpassar. Os murmúrios da multidão se calaram, enquanto olhares de curiosidade e temor se voltavam para aquele grupo de 12 homens, escolhidos para uma tarefa que ninguém poderia usar antes. Pedro sentiu a tensão no ar vibrar como cordas de um instrumento sutil, prestes a ser tocado. Ele queria responder ao fariseu, defendendo o Senhor que liberava a verdade, mas a sabedoria que emana de Jesus transcendia qualquer palavra que ele pudesse articular. Era como se, naquele momento, o próprio céu falasse.
A verdade estava sendo revelada diante de seus olhos, e ele apenas deveria ouvi-la e absorver seu impacto. Quem são os sãos e quem são os doentes? Pensou Pedro. Era uma pergunta que batia em seu coração. Ele sentia a tensão não apenas entre a voz do mestre e o fariseu, mas também a luta dentro de si mesmo. O chamado demandaria muito mais do que palavras, exigiria sacrifício, humildade, acima de tudo, fé. Jesus, percebendo a inquietude em torno, voltou-se para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Sua pergunta flutuou no ar, cheia de gravidade e expectativa, destinada a penetrar as profundezas dos corações. Pedro, instigado pela pergunta, levantou-se com determinação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração saiu de sua boca como um jorro de luz, transparecendo não apenas conhecimento, mas uma revelação divina que exaltava sua alma. Ele sabia que essa revelação não era apenas para ele, mas que era o fundamento da nova aliança que o Senhor havia disposto. Os olhares dos outros discípulos se voltaram para ele, e a expressão de Jesus fez o coração de Pedro vibrar. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Essas palavras ecoaram em seu interior como um hino de esperança. Com aquela declaração, Pedro não era mais apenas um pescador, mas agora se tornará uma pedra viva na edificação de algo sublime e eterno. Mas a alegria foi repentinamente cortada por uma nuvem de incerteza. Jesus continuou, anunciando que iria padecer muitas coisas e que, finalmente, seria morto. A culpa e o medo reinaram no coração dos discípulos. Pedro, novamente movido pela emoção, aproximou-se do mestre e começou a corrigi-lo, dizendo, de modo algum isso te há de acontecer. Com uma firmeza que fez o coração de Pedro gelar, Jesus respondeu, retira-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas que são de Deus, e sim das que são dos homens. O peso da realidade caiu sobre Pedro, ele havia falhado ao compreender o profundo propósito de Deus, mas também sabia que essas palavras eram um aviso sobre a fragilidade de sua natureza humana. A multidão esperava por mais, e a tensão aumentava à medida que Jesus começou a falar sobre o custo do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cada palavra, Pedro sentia que Deus estava não só moldando seu caráter, mas desenhando um plano soberano na tapeçaria de sua vida. Enquanto a visão da cruz tomava forma, o coração de Pedro pulsava com esperança e medo. O que significaria tomar a cruz? O que o aguardava no caminho à frente? Nesse caminho de sacrifício e serviço, ele sabia que haveria oposições e muitas dúvidas, mas o plano divino começava a se revelar claramente. E assim, à medida que o sol se punha no horizonte, Pedro compreendeu que o chamado não era apenas uma jornada pessoal, ele estava chamado a uma luta maior, a um propósito eterno. Em meio a tudo isso, uma palavra suavemente sussurrou em sua alma: o que a morte não pode apagar é a vida que eu trago. A vitória já está assegurada. Assim, com os corações ardendo, os discípulos se preparavam para o desconhecido e, em frente a um mundo que ainda não via o que Deus tinha preparado, um novo capítulo se aproximava, onde promessas de transformação se entrelaçavam com o plano soberano do Senhor. A história de redenção estava prestes a florescer. E, após as palavras penetrantes do Mestre, uma nuvem espessa de introspecção envolveu os discípulos. Naquela noite, suas mentes estavam inquietas, cada um refletindo os desígnios que se entrelaçavam em suas almas. A figura de Jesus, imponente e ao mesmo tempo vulnerável, permanecia imortalizada em suas memórias. Ele havia revelado não apenas seu verdadeiro eu como Cristo, mas também seu destino doloroso. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no firmamento, Pedro, ao lado dos outros, dirigiu-se a um canto isolado do acampamento. O mar da Galileia, à sua frente, refletia a luz da lua e parecia murmurar segredos ancestrais. Ele se ajoelhou, seu coração em conflito e sua mente atormentada, clamorosamente buscando a revelação divina que poderia clarear sua confusão. As palmas de suas mãos estavam abertas, em sinal de rendição. Ó Senhor, quem sou eu para entender os mistérios que habitam em ti? Mostra-me o caminho. Um vento suave soprou naquela noite, e, por um breve momento,
Pedro sentiu a presença do Espírito Santo envolvendo-o como um abraço. Ele elevou seu olhar, e um pensamento se impôs em sua consciência: Deus não o tinha abandonado. Através da escuridão e da luta, uma luz surgiria. Ao amanhecer, a clareza começava a se formar em sua alma. Pedro volveu-se à sua missão, determinado a seguir os passos de Jesus, embora o peso da cruz ainda estivesse fresco em seus pensamentos. Se o Senhor está disposto a padecer, eu também devo ser forte, murmurou para si mesmo, enquanto um novo fervor brotava em seu coração. Durante o dia, enquanto caminhavam, Jesus proferiu outra declaração profunda: em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. As palavras de Jesus penetram o coração de Pedro. Ele começou a entender que não se tratava apenas do sacrifício do Mestre, mas também de seu próprio chamado ao sofrimento e à renovação em Cristo. Assim, a mensagem se tornava clara: a morte se transmutaria em vida. Naquela mesma tarde, uma multidão se reuniu para ouvir a mensagem que Jesus lhe disse. Ele falava de amor, perdão e da necessidade de sermos servidores uns dos outros. Pedro observava, admirado com a compaixão que seu Senhor irradiava. Entretanto, a intensidade do que se aproximava parecia densa no ar. A cada ato de cura, a cada palavra proferida, o inimigo enxergava uma ameaça crescente. Os fariseus, agitados por suas palavras e ações, formaram uma aliança contra o Mestre. Numa sala escura, tramavam: como podemos pôr um fim a essa revolta? Se não agirmos, seu poder se espalhará, e perderemos nosso lugar. As sombras de sua traição se projetavam como um espectro sobre tudo. Quando noite caiu mais uma vez, a intimidade do lar do discípulo se tornava um oásis no deserto de incertezas. Os apóstolos estavam novamente reunidos, e Jesus fez um movimento em direção à mesa, iniciando a ceia. Este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. As palavras feriram profundamente Pedro, que entendeu que a ceia do Senhor não só celebrar os atos de amor, mas também se tornaria um lembrete de que deveriam carregar suas próprias cruzes. Enquanto partiam o pão, um silêncio reverente pairava sobre todos. A cada pedaço compartilhado, a responsabilidade de seus futuros se tornava cada vez mais pesada. Pedro sentia que algo estava prestes a acontecer, um choque se aproximava, destinado a moldar suas vidas para sempre. Havia uma força divina em movimento, e o destino se tornava uma realidade inquietante. Mas lembrem-se, Jesus declarou, com um olhar cintilante: a vitória pertence ao Senhor, e o que está por vir é apenas o princípio do que eu vou realizar. Pedro sabia que todo o seu ser estava profundamente imerso em um plano mais extenso do que qualquer um poderia imaginar. E, nessa peça da criação, ele era desafiado a ser parte dela, a se erguer e enfrentar o que estava ainda por vir. Portanto, enquanto a noite avançava, a incerteza os envolvia. E uma nova revelação acerca do que Deus tinha sob seu olhar permissivo despertou em Pedro uma indagação: que sacrifício deve ser feito para ver o reino de Deus plenamente revelado? Assim, uma nova história começava a se desenrolar, repleta de transformação e fé. A verdade estava se aproximando, e a resposta de Deus estava para ser desvelada no exato momento que o mundo não estava preparado para testemunhar. Enquanto os discípulos passavam a noite naquela sala, um clima de expectativa e temor se apoderou deles. No coração de cada um, a incerteza pulsava como um tambor distante, chamando-os para um destino desconhecido. Jesus, sempre atento ao espírito deles, observou a expressão ansiosa em seus rostos. Ele sabia que o que estava prestes a ocorrer mudaria não apenas suas vidas, mas também o curso da humanidade. Em verdade, eu vos digo, o Mestre começou, sua voz suave mas forte: o que está prestes a acontecer é necessário para que a Escritura se cumpra. Pedro escutou cada palavra como se fossem flechas atingindo seu coração. O Messias estava se referindo às profecias, à dor que viria, e a um caminho que poucos estavam dispostos a trilhar. Não sejais aflitos, nem tenhais medo, pois eu vou preparar um lugar para vós, e venho novamente para vos levar a mim. João 14:1-3, a simplicidade de sua promessa contrastava com a complexidade do que estava por vir. Mesmo assim, a presença de Deus era palpável, como uma brisa suave durante uma tempestade. Pedro, tomando coragem, disse: Senhor,
Por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. A convicção nas palavras de Pedro era firme, mas a resposta de Jesus cortou o ar como uma lâmina. Pedro, tu darás a tua vida por mim? Em verdade, te digo que, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desmoronando. Como poderia ele, que tanto amava o Senhor, ser capaz de tal traição? O eco da previsão de Jesus ressoava não apenas em seus ouvidos, mas também em sua alma. Os outros discípulos, ouvindo a declaração do Mestre, se entreolharam, assustados e confusos. Um sentimento de escuridão começou a se acumular como uma nuvem de tempestade. Jesus, percebendo a atmosfera pesada, se levantou e foi até a janela, olhando para o céu que se tornava vermelho com o advento da alvorada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele exclamou, e suas palavras soaram como um farol de esperança em meio à tempestade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. A declaração de Jesus trouxe conforto aos corações desconcertados, mas mesmo assim, uma sombra de inquietação permanecia. Enquanto a madrugada avançava, Jesus tomou o pão e o vinho, repetindo, este é o meu corpo, que é dado por vós, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. As palavras fluíam de seus lábios como um rio de vida, mas a profundidade do que estava sendo proclamado não escapou dos discípulos. Ali, à mesa, virou-se um momento de transformação, um instituto de um novo pacto. Pedro, à parte em sua reflexão, ponderava intensamente sobre a declaração de Jesus. Ele sabia que tinha que se preparar para os desafios à frente, um chamado para não apenas ser um discípulo, mas um porta-voz da boa nova que transcenderia a dor e a morte. Ele se levantou e perguntou em voz alta, ó Senhor, como podemos permanecer firmes se o Senhor deixará nossos olhos temporariamente? Havia uma mistura de temor e determinação em seu tom, um eco do clamor do seu coração. Coragem, Pedro, disse Jesus, pois eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Essas palavras aqueceram o coração de Pedro, que se dava conta de que a missão era maior do que ele mesmo, que o amor que Jesus lhes mostrara era indispensável para enfrentar o que viria. Porém, em seu interior, uma tumultuosa tempestade de dúvidas começou a se agitar. O que, afinal, estava por vir? Um desfecho digno de um rei ou um testemunho de sacrifício? Do silêncio da sala, uma pergunta divina se formava: vocês estão prontos para o que está por vir? As palavras de Jesus pairavam no ar, carregadas de autoridade e mistério, como um prenúncio do que ainda se desenrolaria. E assim, ao olhar para os rostos iluminados pela luz da manhã, cada discípulo compreendeu que um divisor de águas estava prestes a acontecer. Uma nova redenção estava à vista, ainda não revelada, trazendo à luz a verdadeira natureza do sacrifício. Pedro respirou fundo, sentindo a profundidade daquela situação. Um plano soberano de Deus estava se desdobrando, aguardando ser revelado na plenitude do tempo. Onde essa jornada os levaria? Havia esperança em meio à incerteza, e um vislumbre de glória que ultrapassava toda a compreensão humana estava prestes a surgir. Enquanto a luz da manhã filtrava-se suavemente pelas janelas, iluminando o rosto dos discípulos, uma expectativa eletrizante pairava no ar. Cada um deles sentia a presença do Senhor como um fogo ardente em seus corações. Porém, as palavras de Jesus ecoavam incessantemente na mente de Pedro. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Como isso poderia ser? Um sentimento de angústia o envolvia. O amor que sentia por seu mestre tornava a previsão ainda mais insuportável. Reunindo coragem, Pedro se dirigiu mais uma vez a Jesus, tentando encontrar um fio de esperança em meio à tempestade que se formava em seu coração. Mestre, como pode ser que eu, o teu discípulo, possa tal coisa? Acredito que muitos me abandonariam, mas eu nunca o farei. A convicção nas palavras de Pedro era sincera, mas a incerteza de seu futuro fazia com que sua voz tremesse. Jesus olhou para ele e, com amor e compaixão, respondeu: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A resposta tocou as fibras mais profundas da alma de Pedro. Ele sabia que,
Por mais que amasse Jesus, existiam fraquezas e temores humanos que poderiam impedir até mesmo a mais pura devoção. Os discípulos permaneciam em um silêncio pensativo, transportados para um lugar de introspecção. A sala tornou-se um espaço sagrado, um terreno de transformação e revelação. Jesus, percebendo a gravidade do momento, levantou-se novamente, com uma firmeza que ressoava no fundo de seus seres, disse: Se vós soubesseis o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, vós lhe pediríeis, e ele vos daria a água viva. João 4:10. Essas palavras não apenas ressaltavam a verdadeira essência de quem ele era, mas também despertavam uma revelação nas almas dos presentes. Pedro, não conseguindo conter suas emoções, começou a compreender que o sacrifício de Jesus não era apenas sobre ele, mas sobre todos. Uma nova compreensão do amor e da redenção estava prestes a se desdobrar diante deles. Então, do mesmo modo que um leão ruge na floresta, uma determinação começou a crescer no coração de Pedro, como se algo estava sendo instilado em seu ser. Ele não queria ser apenas um discípulo, mas desejava ser uma pedra viva na construção do reino de Deus. Uma nova identidade se formava à medida que ele escutava Jesus continuar a falar sobre as obrigações do amor e das promessas de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. As palavras de Jesus soavam como um eco eterno de esperança e amor. A revelação da graça estava ali, carregada de significados invisíveis, mas poderosos. Pedro, e os outros, estavam sendo moldados para se tornarem testemunhas do amor que nunca falharia, mesmo quando enfrentassem suas fraquezas. Mas enquanto a luz do novo dia crescia, Pedro sentiu uma sombra a se aproximar. Ele sabia que algo de incomum estava prestes a ocorrer. Ao olhar em volta, viu a inquietação aumentar no semblante de todos os discípulos. Havia um pressentimento de que os planos divinos se desenrolariam de formas imprevisíveis. Com tensão palpável, Jesus, com a voz suave, mas carregada de autoridade, declarou: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Como essa verdade penetrava suas almas, um entendimento novo começou a florescer. Jesus não apenas se preparava para sacrificar-se, mas estava chamando-os a compartilhar desse amor sacrificial. E assim, eu vos digo, continuou ele, como o Pai me enviou, assim eu vou enviar-vos. João 20:21. Um novo chamado ecoou em seus corações. A missão não era apenas sobre eles, era um sinal da continuidade da obra redentora que começaria a partir do sacrifício de Jesus. Cada um deles teria um papel a desempenhar na história que estava prestes a ser escrita. O olhar determinado de Pedro encontrou de Jesus uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. E ali, em meio à agonia e à esperança, a pergunta flutuou no ar: estão prontos para o que está por vir? Mesmo com dúvidas, a expectativa pela transformação que Deus planejava já começava a acender a centelha de uma verdadeira mudança. A revelação do propósito divino estava em ascensão. Enquanto a sala era tomada por um silêncio reverente, flutuou uma promessa invisível nas palavras de Jesus, como uma brisa suave entre as sequências de seu discurso. Antes que tudo isso aconteça, saibam que o plano de Deus para a salvação da humanidade apenas começava, e vocês são parte fundamental desse desígnio eterno. E assim, o peso desse desejo divino permeava o coração dos discípulos, enquanto mais do que uma simples expectativa, um propósito soberano se desenrolava adiante, ameaçando mudar não apenas suas histórias, mas a história do mundo. Enquanto a conversa fervilhava em meio aos discípulos, os raios da luz da manhã se tornavam mais agudos, como se cada feixe estivesse imbuído da presença de Deus. Um temor reverente começou a dominar a sala, e os olhares de todos se voltaram para Jesus, o qual, com um semblante de profunda seriedade, os preparava para o que estava para ocorrer. Na verdade, eu vos digo que um de vocês me trairá, proferiu Jesus, e a sala caiu em um silêncio sepulcral. Os discípulos, confusos, começaram a olhar uns para os outros, cada um se perguntando: sou eu, Senhor? A inquietação era palpável, e mesmo Pedro, que antes se mostrava tão determinado e seguro, sentiu o frio da dúvida correr pela espinha. Jesus, imperturbável, continuou: aquele que come comigo do mesmo prato, esse me trairá. Mateus 26:23.
O peso da revelação ecoou nas mentes e corações dos presentes, transformando a atmosfera em um caldeirão de emoções e ansiedade. Pedro não pôde deixar de se perguntar se este ato sombrio se referia a um dos mais próximos. A verdade sangrava sobre suas esperanças como uma profecia aterrorizante. Inquieto, Pedro, com a voz baixa mas firme, perguntou a João, que estava reclinado próximo a Jesus, pergunta-lhe a quem se refere. João, ouvindo a petição de Pedro, inclinou-se e fez a pergunta. Jesus, em resposta, apontou Judas Iscariotes, murmurando, o que eu dei este pedaço de pão, é ele. João 13h26, a revelação do traidor caiu como um raio, e o coração de Pedro se encheu de um misto de choque e desconcerto. Enquanto isso, Judas, ciente de seu papel, se levantou e saiu da sala, mergulhando mais e mais na escuridão de sua escolha. O olhar de Jesus seguiu, e uma tristeza profunda em seu coração misturava-se com a certeza sobre o caminho que ele mesmo precisava percorrer. Com Judas já longe, Jesus voltou sua atenção novamente aos discípulos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e assim como disse aos judeus, eu agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. João 13h33, estas palavras soavam em cada alma como um eco de despedida, e o impacto de sua declaração estava apenas começando a se revelar. Pedro, tomado pela urgência do momento, exclamou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Dar-te-ei a minha vida. João 13h37, assim que ele proferiu essa afirmação, sentiu uma coragem ascendente, mas o olhar de Jesus parou seu coração. Pedro, a verdade é que, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mateus 26:34, as palavras caíram sobre Pedro como um peso imensurável. Ele lutava contra essa previsão, mas a convicção silenciosa de seu Senhor não poderia ser negada. Enquanto as imagens das experiências vividas juntos passavam como um filme em sua mente, uma onda de reconhecimento o invadia. O plano soberano de Deus estava se destacando diante dele, e a necessidade de transformação tornava-se ainda mais clara. Nunca antes Pedro vira a flecha do destino se movendo tão rapidamente. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer não era apenas uma tragédia pessoal, mas parte de um plano muito maior. A dúvida se transformou em um impulso espiritual. Se o Senhor está em controle, mesmo em dor, isso faz parte da promessa divina. Um lampejo de esperança começou a brotar em seu coração. E assim, ciente de sua fragilidade, Pedro fez um voto silencioso de buscar não apenas a presença de Jesus, mas também a força necessária para enfrentar a tempestade que estava por vir. As palavras não ditas, mas sentidas naquele espaço sagrado, reverberavam a verdade de que estava se formando. A redenção viria através do sacrifício, e ele, Pedro, estaria em meio à grande obra de Deus. Com a certeza de que grandes desafios aguardavam, cada um dos discípulos começou a absorver o impacto do que Jesus acabará de lhes relatar. E em meio a eles, um novo entendimento surgia, decidido a reescrever suas histórias num contexto de fé, esperança e transformação. A próxima fase deste desenrolar divino estava apenas começando, o que estava por vir desafiaria suas vidas e os levaria a um lugar de total dependência do Pai. E, assim, em meio a tudo isso, uma pergunta pairava no ar: como cada um deles responderia ao plano soberano de Deus? Uma nova jornada de fé estava prestes a se revelar, e com ela, a promissora transformação que tanto aguardavam. A chave do futuro ressoava à porta de seus corações. Enquanto o coração dos discípulos pulsava em um ritmo de incerteza, a atmosfera tornava-se cada vez mais pesada. Jesus, com sua presença serena, não apenas era o centro da tempestade emocional, mas também um farol de esperança em meio ao desespero. Ele olhou para cada um deles, seus olhos penetrantes revelando não apenas amor, mas também um propósito maior que transcenderia aquela noite fatídica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14h06, falou Jesus, ecoando uma certeza que deveria acalentar suas almas inquietas. Na escuridão iminente, ele ofereceu luz, prometendo que, apesar do que estava por vir, a fé nele seria reafirmada e fortalecida. A simples declaração, poderosa e repleta de significado, tocou Pedro em seu âmago. O apóstolo, em pé entre seus companheiros, sentiu uma convicção crescente. Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:08, exclamou Felipe, buscando a confirmação da presença de Deus nas palavras de Jesus. O desejo do discípulo ressoava em todos, e perceberam que, mesmo em meio à incerteza e ao medo, havia uma promessa vibrante de um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus respondeu com o mesmo amor e compaixão: quem me vê a mim vê o Pai. João 14:09, as palavras reverberaram como um testemunho de que conhecê-lo era conhecer o coração de Deus. Este era o mesmo Deus que havia prometido um Salvador, aquele que os conduziria ao propósito eterno. E enquanto os discípulos olhavam para o rosto de seu mestre, o peso da traição de Judas e a iminente negação de Pedro começavam a se dissolver em um novo entendimento. Em verdade, eu vos digo que quem crer em mim fará também as obras que eu faço, e fará coisas maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12, o Espírito Santo agora começaria a fluir entre eles, permitindo que fizessem não apenas obras, mas também vivessem como testemunhas da transformação que estava prestes a ocorrer. As promessas de Jesus, impregnadas de poder, começaram a envolver os corações dos discípulos como um manto. O próprio Pedro, que anteriormente se sentia ameaçado pela iminente traição e negação, começou a vibrar com um fervor renovado. As palavras dele, que pareciam ser meros ecos de desespero, agora tornavam-se um hino de esperança diante da soberania divina. Ele percebeu que a dor que estava prestes a vivenciar não seria em vão, ela o moldaria. Enquanto as horas se arrastavam, Jesus levou os discípulos a um lugar de oração no Monte das Oliveiras. Ele sabia que, para enfrentar a escuridão da noite, era necessário buscar o Pai. A pressão do que estava por vir se intensificava, e ele pediu que os discípulos orassem com ele. A alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38, mas mesmo assim, Pedro, exausto e sobrecarregado pelo peso do que estava sendo revelado, não conseguiu manter os olhos abertos. E, enquanto ele lutava contra o sono, o aviso de Jesus ecoava em sua mente, preparando o caminho para as provações que se aproximavam. Isso não era apenas um combate contra o destino, mas uma batalha pela fidelidade a seu Senhor. Então, enquanto o sol começava a se pôr lentamente, Cristo, em meio à sua agonia de espírito, orava fervorosamente. Seu exemplo de submissão à vontade do Pai era a mensagem que Pedro e os demais precisavam testemunhar. Sabendo que em breve estariam diante do maior teste de suas vidas, os discípulos lutavam para compreender o que o futuro lhes reservaria. Neste momento de tensão, uma revelação a mais se fez presente: esta é a minha sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28, as palavras de Jesus não eram meramente um convite, mas a abertura do novo pacto que iria transformar a relação entre o homem e Deus, permitindo que mesmo através da traição e da negação, a redenção se manifestaria de maneira gloriosa. E assim, enquanto a noite se aproximava com seu manto de trevas, a pergunta ainda ecoava nas mentes e corações dos discípulos: estariam eles prontos para o que Deus estava prestes a realizar? A movimentação dos eventos se adensava, e a expectativa por um agir sobrenatural se formava à medida que a história da salvação se desenrolava à luz do sacrifício perfeito. O plano soberano de Deus estava em ação, e nada poderia deter a grandiosidade de sua promessa. Enquanto a noite se aprofundava, um silêncio pesado envolvia o Monte das Oliveiras. Jesus, sentindo o peso da dor que estava por vir, mergulhava em oração. Cada clamor ao Pai ecoava em seu coração como uma oferta de amor e subserviência. As lágrimas que escorriam de seu rosto se tornavam o testemunho de um sacrifício que transcendia a compreensão humana. Ele sabia que cada momento era crucial, não apenas para ele mesmo, mas para os discípulos que, em breve, seriam confrontados com sua própria fragilidade. Depois de um tempo de fervente súplica, Jesus voltou-se para os discípulos com um olhar de compaixão. Encontrou-os adormecidos, suas respirações calmas contrastando com a agonia da alma de seu mestre. Não pudeste vigiar comigo 1 hora? Mateus 26:40, a reprovação era clara, mas em sua voz havia um chamado à vigilância, um convite para que eles participassem da luta espiritual que estava prestes a se desdobrar diante deles. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:2.41, continuou Jesus,
mostrando-lhes que a batalha não era apenas externa, mas interna. A luta pela fé e a proteção contra a tentação seriam desafios inevitáveis, agora mais do que nunca. As palavras de Jesus penetraram os corações dos discípulos como uma lanterna na escuridão. Pedro, despertando de seu sono pesado, percebeu a seriedade do momento. Ele havia prometido que nunca negaria Jesus, mas agora a realidade de uma noite tenebrosa começava a se estabelecer em sua mente. Ele sentiu a inquietação aumentar, quase como se estivesse sendo chamado para um propósito mais elevado. Mas, mesmo assim, a dúvida se misturava à determinação. A oração de Jesus se intensificava, e ele clamava: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. O peso da infinita responsabilidade do pecado da humanidade se concentrava em um único momento. Ele sabia que não havia outro caminho, que a divisão entre o sagrado e o profano, entre a luz e as trevas, estava prestes a ser cruzada. Em meio à agonia, havia uma rendição total à vontade do Pai. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. A súplica de Jesus não caía em vão. Enquanto ele lutava, a presença do Pai trazia consolo e força a seu espírito. Esse momento de intimidade com Deus, este vínculo eterno, lembrava que o plano de Deus não se desenrolava apenas sobre a terra, mas que havia um propósito celestial em cada passo que ele tomava. Enquanto isso, a cidade de Jerusalém dormia, ignorando o que estava prestes a acontecer. As sombras da traição começaram a se mover, manifestando-se na figura traiçoeira de Judas Iscariotes, que se aproximava com um exército de soldados. Armados com lanças e tochas, eles marchavam rumo ao Monte das Oliveiras. O sinal da traição já havia sido combinado, um beijo de Judas selaria o destino de Cristo. A tensão no ar era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Quando Judas chegou, o olhar de Jesus o encontrou. Não era um olhar de reprovação, mas um olhar de amor e compaixão, mesmo em face da traição iminente. Amigo, a que vieste? Mateus 26:50, perguntou Jesus, e as palavras foram um lembrete de que até em momentos de traição, o amor de Deus se manifestava. Era um chamado à conversão, mesmo na escuridão. E então, como um lampião em meio à neblina, a pergunta que irrompeu na mente de Pedro ressoou com uma nova profundidade: será que o plano de Deus pode realmente incluir até mesmo aqueles que falham de maneira tão profunda? Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, uma expectativa de que a transformação estava prestes a ocorrer. Enquanto a multidão prendia Jesus, a dúvida e a angústia começaram a se entrelaçar no coração de Pedro. Ele sabia que a noite estava apenas começando, e a verdadeira batalha estava por vir. As experiências do futuro moldariam não apenas suas vidas, mas também a história da redenção. E assim, enquanto a traição se espalhava como uma sombra, a promessa de redenção e transformação começava a se formar no horizonte. Deus, em sua soberania, tinha um plano. O que não estava claro para os discípulos agora se tornava evidente: ninguém está fora do alcance da graça, e os caminhos de Deus se revelariam através da fraqueza humana. A grande pergunta pairava no ar: como o amor de Deus poderia redimir até aqueles que pareciam estar irremediavelmente perdidos? O plano soberano de Deus estava em movimento, prestes a desvelar pregadoras de esperança, mesmo em meio ao desespero que se aproximava. Enquanto os soldados prendiam Jesus, um vento frio percorreu o Monte das Oliveiras, e a noite tornou-se um palco de incertezas. Pedro, em meio à multidão, tremia não apenas pelo frio, mas pelo pavor da traição. O olhar do mestre lançando-se sobre Judas, ainda ecoava nos recessos de sua mente. Amigo, a que vieste? Havia algo de profundamente tocante na forma como Jesus o chamara, mesmo sabendo que Judas estava prestes a traí-lo. Pedro sentiu a ira e o desespero se misturarem dentro dele. Um dilema colocava-se diante de seu coração: deveria se manter nas sombras ou lutar ao lado de seu Senhor? Ele sabia que não podia ficar inerte enquanto seu mestre era espancado. Com essa decisão, armou-se de coragem, e, ferido pela traição, puxou uma espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. O calor de seu sangue ardia, e, naquele momento, a bravura se sobrepunha à razão. Mas então, ecoou a voz do mestre, calma e determinada: Pedro, guarda a tua espada,
pois todos os que lançarem mão da espada, pela espada perecerão. Mateus 26:52. Jesus, imediatamente, curou a orelha de Malco, demonstrando que o amor e a misericórdia prevaleciam mesmo em meio à traição e violência. Pedro ficou atônito, a espada em sua mão se tornava insignificante diante da compaixão do Senhor. Enquanto Jesus era levado, a multidão dispersou-se. Pedro, com o coração apercebendo-se de que a noite de trevas e incertezas estava apenas começando, decidiu seguir a comitiva que conduzia Jesus ao palácio do sumo sacerdote. As chamas de uma fogueira emanavam calor ao redor de um grupo que sussurrava em murmúrios apreensivos. Ele fez parte daquela multidão, esgueirando-se para não ser identificado, enquanto a intensidade de seus sentimentos aumentava. Uma jovem serva, ao perceber a presença de Pedro, apontou-o e disse: "Este também estava com Jesus, o Nazareno." Pedro, então, afligido pelo medo, respondeu: "Não sei do que falas." Mateus 26:70. Seu coração batia acelerado, mas cada palavra de negação que saía de seus lábios lhe causava uma dor imensa. Por outro lado, a imagem de Jesus, apesar de capturado, continuava emanando um amor que iluminava até os recantos mais escuros de sua alma. A tensão da negação se agravava, e Pedro não conseguiu suportar a expectativa das perguntas. Durante a noite, ele foi acusado novamente. "Certamente, tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia." Mateus 26:73. Aquela ferida cortava mais fundo que qualquer espada. "Não conheço o homem!" gritou Pedro, sua voz trêmula sob o peso de suas palavras. E, enquanto proferia essa terceira negação, o galo cantou. O som foi como um martelo golpeando a sinfonia da sua vida. Ele se lembrou das palavras de Jesus, e seu coração se despedaçou ao perceber a profundidade de sua traição. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ele se afastava, um homem quebrado, consumido pela culpa e pelo tormento. Mas enquanto Pedro se afastava, algo sublime estava prestes a acontecer. Entre os arcos da escuridão, a misericórdia de Deus se alinhava com o poder da redenção. Jesus, sendo levado para o julgamento, olhou para Pedro com um olhar que transcendia o julgamento humano. Um olhar cheio de amor incompreensível e compaixão. Era um olhar que dizia: "Você falhou, mas não está fora do alcance da graça." E assim, com o eco do primeiro choro do galo se esvanecendo como uma sombra, a revelação da graça divina começou a brotar. Pedro sentiu-se culpado, mas uma esperança tímida começou a acender dentro dele. O plano soberano de Deus não estava restrito às falhas humanas. O que se desenrolava não era uma condenação, mas a preparação de um novo começo. O que significaria essa esperança? O que Jesus tinha reservado para ele? Antes de sequer começar a compreender, o coração de Pedro já se alinhava com as promessas de um Deus que redime, mesmo quando a humanidade falha. Qual seria sua próxima ação? Um novo amanhecer surgiria, trazendo consigo as verdades do céu. A história do primeiro apóstolo estava apenas começando a ser reescrita sob a luz do plano soberano de Deus. E a pergunta pairava no ar: até onde a graça poderia ir? Como cada um deles, incluindo Pedro, responderia à convocação que se aproximava? O caminho pela frente já começava a clarear, e na escuridão, as promessas de Deus ecoavam como um farol inextinguível.